Pessoal, tudo bem? Aqui para fazer nossas previsões sobre mais uma semifinal de Copa do Mundo. A primeira já foi, nós já temos o primeiro finalista, que para surpresa de muitos é a seleção da Espanha. Hoje teremos Inglaterra e Argentina. Deixa aqui nos comentários os seus palpites para participar do nosso bolão. Bom, um jogo que tem muito peso, que tem muita história por trás. Nós já comentamos um pouco, né? Ontem, dia 14 de julho, por exemplo, eu esqueci de falar isso aqui no vídeo, foi o dia da queda da Bastilha, né? Que é muito importante para os franceses, o início da Revolução Francesa. E nesse dia os franceses perderam para uma monarquia, que é a Espanha. Acaba sendo essa ironia do destino, é bem verdade. Hoje nós temos um confronto que tem uma história ainda mais próxima, principalmente quando se trata de futebol. Inglaterra e Argentina já se enfrentaram 5 vezes na Copa do Mundo. E em várias dessas oportunidades os jogos foram polêmicos, tiveram decisões questionáveis, tiveram contextos políticos relevantes, principalmente, é bem verdade, a partida de 1986, na edição que a Argentina foi campeã do mundo, que teve a famosa Mano de Dios de Diego Armando Maradona, e também o gol que foi conhecido como gol do século, né? O gol mais bonito da história da Copa do Mundo, em que ele sai do meio campo, dribla 6, 7 ingleses e marca o gol. Aquela partida também tem uma relevância pelo fato de ter sido apenas 4 anos após o início da Guerra das Malvinas, conflito armado em que a ditadura argentina cria uma investida fantasma com a ideia de ganhar popularidade para recuperar as Ilhas das Malvinas, que são ilhas que ficam próximas do mar Antártico, né? Que tinham até aquele momento e ainda hoje são território do Reino Unido, né? Mas os argentinos clamavam que teriam direito àquela terra por ocupação, mas o Reino Unido também não contavam, os argentinos passavam por uma crise de popularidade, o governo de Margaret Thatcher, e ela atacou também, retrucou a investida argentina e iniciou-se uma guerra bastante sangrenta. Nesse contexto, Diego Armando Maradona disse considerar todos os jogadores ingleses parte do exército inglês, e assim jogou com toda a sua garra, um grande jogador que era também, para vencer a Inglaterra naquela ocasião. Hoje a situação é bem diferente, né? Nós temos uma Inglaterra muito renovada, uma Inglaterra que tem jogadores em times, por exemplo, fora da Inglaterra. Não era o caso daquela seleção inglesa, que depois viria a ter Gary Lineker jogando no Barcelona, mas é uma Inglaterra que tem Harry Kane, que tem Jude Bellingham, autores de 12 dos 13 gols da seleção inglesa. O outro foi de Marcus Rashford, que joga no Barcelona, né? Harry Kane no Bayern de Munique, Jude Bellingham no Real Madrid, ou seja, nenhum gol de jogador da Premier League, que é a liga inglesa e é a principal liga do mundo, né? A Argentina, envolta de muitas polêmicas, talvez ganhou nessa Copa do Mundo o antagonismo, a figura de antagonista para muitas das pessoas que estão torcendo, porque realmente tem sido muito questionáveis algumas das decisões de arbitragem envolvendo os jogos da Argentina, porque não são coisas que se acontecem em um jogo e passam despercebidas, mas são coisas que acontecem constantemente, desde a não expulsão de Lionel Messi contra a Argélia na partida de estreia, até outras decisões questionáveis de arbitragem contra a Áustria, muitas decisões questionáveis contra Cabo Verde, gol anulado e questões, não só nesse jogo, mas questões envolvendo racismo da arquibancada em todos os jogos e o não acionamento do protocolo antirracismo, até o último jogo contra a Suíça, que parecia ser um jogo isento de polêmicas, mas teve um lance de pênalti no fim do jogo, que é bem verdade, não influenciaria o resultado, porque a Argentina já vencia por 2 gols de diferença, mas um lance que não foi marcado e tem um puxão claríssimo do Lisandro Martínez naquela oportunidade. É uma Argentina que até aqui não jogou como campeã do mundo, fez uma Copa muito melhor em 2022 e este ano é pesadamente dependente de Lionel Messi, de momentos de brilhantismo individual de seus jogadores, porque tem um elenco sim muito forte. Resolveu o jogo contra a Suíça, por exemplo, um jogo que tinha um jogador a mais, mas
foi muito difícil de vencer, a gente analisou muitas limitações físicas, né? O time parecia cansado desde o princípio, o próprio Lionel Messi parecia muito cansado desde o princípio, e o Julián Álvares acha um chute de fora da área da sua cartola e consegue vencer a partida. Então a Argentina, que até aqui tem deixado muito a desejar, mas é bem verdade, tem um jogador extra classe que ajuda a definir. A Inglaterra começou muito bem a Copa do Mundo, e até aqui tem uma Copa de altos e baixos, né? Tem uma Copa com uma partida ruim contra a Gana, depois uma partida protocolar contra o Panamá, uma virada muito importante e uma eliminatória de... assim como teve a Argentina, né? Um momento de mata-mata muito épico, com resultados buscados ali no limite, né? Conseguiu uma virada contra o Congo, um jogo espetacular contra a seleção do México, em que a própria seleção inglesa se viu com um jogador a menos e conseguiu vencer a partida. E depois, na prorrogação, conseguindo derrotar a seleção da Noruega. É uma Inglaterra que passou por chuvas e trovoadas, mas que tem um time, mesmo que não seja perfeito, mais organizado do que a seleção argentina, né? Até aqui tem jogado melhor, tem tido uma grande Copa do Mundo de várias de suas peças, Harry Kane, Jude Bellingham, Elliot Anderson, meia, tem jogado muito bem, lateral o Nico O'Reilly, dá para destacar muitos jogadores individualmente da seleção inglesa, mas na Argentina só dá para destacar o Lionel Messi. Fosse a Copa do Mundo e fosse o futebol um esporte justo e previsível, daria para dizer que a Inglaterra é favorita no jogo de hoje. Mas o futebol é um jogo que guarda muitas surpresas, como nós vimos na partida de ontem, e a Argentina tem um diferencial enorme, que é a figura de Lionel Messi. Eu tenho um pressentimento de que a Argentina vence essa partida. Obviamente, pelo encaixe do jogo, é um tipo de jogo que a Argentina vai ter muitas chances, já que a seleção inglesa é uma seleção que gosta de atacar, mas que mostrou contra a Noruega, por exemplo, que com o ajuste correto consegue marcar bem a distância, deixar o adversário jogar e até pressionar bem a saída de bola, que é algo que incomoda demais a seleção argentina. Nós vamos ver, mas o meu palpite é 2-1 para a Argentina na prorrogação. Bom, deixe aqui seus palpites e participe nos comentários. É isso aí, até a próxima.